Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto tenho aqui comigo a Rita Campos, que é a nossa aluna do curso de Hospitality and Operations Management, que é a versão totalmente lecionada em inglês do nosso curso de Gestão Hoteleira e Alojamento. Rita, muito obrigado. Obrigada eu. A Rita hoje está aqui connosco porque participou recentemente na IM Cup, que é um concurso internacional na área da hotelaria. Rita, antes de falarmos da IM Cup, eu começo por te perguntar então se tu tens assim algum momento mais diferente, ok, certo, que possas partilhar connosco durante a tua passagem aqui pela HTP. Tenho vários, na verdade, mas cá vou falar sobre um que aconteceu há pouco tempo e é um momento engraçado e também um bocadinho é uma confissão. Ok. Portanto, nós temos o jantar do aluno, em que os professores nos servem quase como uma celebração dos tempos que estão a acabar do curso. E eu e os meus colegas da minha turma estávamos numa mesa um bocadinho mais no canto da sala e, portanto, estávamos perto da mesa das jarras de sangria. Ok. E acabámos por, de vez em quando... Só de vez em quando? Às escondidas, de vez em quando, não vou dizer quantas vezes é que foi, pegar na jarra e acabei por servir assim os meus colegas. Estávamos um bocadinho esquecidos, estávamos ali no canto, foi por isso, claro. Muito bem, muito obrigado pela partilha, Rita. Nada. É bom saber que temos de ter cuidado no próximo jantar do aluno. Estou a brincar. Muito bem, então e perguntava-te agora, então o que é que eu sei que tens um curso superior noutra área, então como é que, não sei, fala um bocadinho assim dessa área, dessa transição do curso que tiraste para a gestão hoteleira. Podes partilhar um bocadinho? Portanto, eu tirei o curso de nutrição, a licenciatura aqui no Porto. E já a meio do curso senti que não era bem aquilo que eu queria exercer, mas continuava assim sem saber bem aquilo que queria estudar. Então decidi acabar, foi uma decisão também conjunta com os meus pais, de que deveria acabar o curso e depois tirar um mestrado numa outra área para complementar e, portanto, fazer um bocadinho de transição. Acabei o curso, mas claro que nutrição, licenciatura por si só não me dá o direito de trabalhar, portanto eu decidi também fazer o estágio da Ordem dos Nutricionistas, para depois poder exercer se precisasse. E quando acabei, a minha ideia era entrar num mestrado de gestão, mas antes disso queria ter uma experiência para desanuviar, relaxar um bocadinho, e a ideia era ir para a Ásia, para assim ter uma aventura. Mas com o Covid acabei por ter de pesquisar outras opções e acabei por ir trabalhar para um hostel em França, onde aprendi a falar francês. Gostei muito e aí estava à procura de estágios na área de gestão aqui no Porto, só que foi muito difícil porque eles só aceitavam alunos, tanto licenciatura como mestrado, e eu não tinha nem licenciatura nem era estudante. Por isso acabei por ir para o Porto, comecei a trabalhar num restaurante e com essas duas experiências, tanto o hostel como o restaurante, percebi que não era bem gestão só que eu queria, era mesmo gestão hoteleira e com as referências que tinha desta escola, do meu primo e de amigos, inscrevi-me no curso para fazer, ou seja, no curso de Hospitality Operations Management. E assim, mais tarde, se precisar, faço um mestrado, uma pós-graduação mais especializada, depois também ter trabalhado um bocadinho, ter experiência e perceber aquilo que quero. Muito bem. Portanto, para além da tua experiência, para além do feedback que tiveste de familiares em relação às características da HTP, portanto, essas duas coisas, esses dois factos da tua vida trouxeram-te até aqui, até a HTP. Exatamente. Muito bem. Então, depois, como aluna, foste selecionada para participar na IM Cup, portanto, nesta competição internacional a nível europeu. Então, e como é que foi? Foi difícil de preparares? Foi desafiante durante a realização do evento? Certo. Foi um bocadinho difícil. Foi desafiante, principalmente. Não acho que tenha sido difícil, mas foi desafiante porque tivemos muita preparação antes do evento, de estar lá presencialmente. Tivemos de preparar um Reels, e eu que não sou nada de redes sociais, ter de fazer isso pronto, conseguimos, não é, em conjunto fazer isso, depois tivemos de escrever um artigo, pronto, daí eu já estava mais à vontade, por causa também da minha experiência anterior, e pronto, e os meus colegas de equipa foram também impecáveis, ajudaram sempre em tudo e pronto, e portanto a preparação foi desafiante porque tivemos essas tarefas. Para além disso, tivemos também de fazer um póster. Pegámos no quadro de Renaissance, de Miguel Ângelo, para fazer a ligação
do ser humano com a inteligência artificial, que era um bocadinho o tema do evento. Okay. E pronto, e foi giro. Depois, em relação à competição, mesmo lá em Maastricht, foi bastante desafiante porque um dos membros da equipa não pôde estar, portanto tivemos de fazer os speeches, que era como nós éramos avaliados, eram 3 minutos, um discurso de 3 minutos, a apresentar as nossas ideias. O primeiro era apresentar o artigo que tínhamos escrito, e depois os 3 discursos a seguir já era a desenvolver melhor uma ideia em concreto. Okay. No primeiro discurso, no primeiro pitch, estávamos muito mais nervosos, muito mais, porque também estávamos com este desafio de apresentar com uma pessoa online. Portanto, pusemos a Evelyn de Lisboa, ficou em cima de uma cadeira e nós de lado, e depois fomos melhorando. Portanto, nos discursos a seguir, pegámos na Evelyn e andávamos com ela pela sala a mostrar aos júris. Portanto, houve essa melhoria, também ouvimos feedback de outras pessoas e fomos melhorando entre pitches. E outro desafio foi que o Tiago, também aluno de Lisboa, ficou sem voz. Ok. Portanto, ele já estava com dor de garganta quando chegou a Maastricht, no sábado, e no domingo foi perdendo a voz, foi ficando pior, estava a sentir muita garganta. Bebeu imenso chá, imenso, e depois, portanto, domingo era o dia em que começava a competição, mas segunda era o dia principal da competição. E nesse dia o Tiago acordou sem voz, praticamente. Mas a nossa sorte é que durante o dia, com todo o chá que bebeu, os cuidados que teve, conseguiu recuperar um bocadinho a voz. Okay. E, portanto, tentava ficar muito caladinho entre os pitches, e depois, quando era o pitch, quando era o seu momento de falar, ele dava tudo para que o conseguissem ouvir. Okay. Muito bem. Sim. E o culminar? Isso depois culminou, não é? Foi assim, houve um jantar, não foi? Sim, houve um jantar na segunda-feira, não é? No final da competição, houve um jantar que era um bocadinho a distribuição dos prémios. Confesso que não estava nada à espera que ficássemos em 5º lugar por todos os desafios que tivemos, também por termos estado um bocadinho nervosos no primeiro pitch do domingo. Pronto, sabíamos que o nosso artigo tinha estado bem posicionado, eles não davam a ordem, mas das 26 equipas nós tínhamos ficado no top 10. E pronto, já sabíamos que estávamos ali com uma boa nota no artigo. Agora era um bocadinho que esperar que os nossos pitches dessem ali bons resultados, e estamos chegados à final, já foi uma boa prova disso. E a seguir, pronto, à noite, nesse jantar, que foi muito giro, foi assim num sítio que parecia uma antiga igreja, soubemos que tínhamos ficado em 5º, e foi uma bela surpresa, porque eu até acho que eles nem anunciavam os 5 lugares, acho que só anunciavam antes os 3 primeiros lugares. Portanto, foi muito bom. Muito bem, sim senhor. E já agora aproveito, parabéns a ti e à equipa que também nos representaram. Muito bem, dando seguimento, então agora, portanto, tiveste esta EM Cup, foi fantástico, uma experiência internacional muito interessante. Já agora aproveito, boa sorte para o concurso Interescolas que vais participar em breve. E eu agora perguntava-te, e em termos de estágio? Portanto, estás quase a terminar, és finalista, onde é que pretendes fazer o estágio e porquê? Certo. Portanto, no meio de competições, acabar o curso de testes e trabalhos, tenho também estado em troca de e-mails intensiva com um hotel em Cannes. Ainda estamos aqui a oficializar o contrato, mas pronto, vou para Cannes, ainda em França, no sul de França, e a minha ideia é ir para lá porque quero melhorar o meu francês. O inglês e o espanhol já estão bons, mas agora gostava de ficar fluente em francês e pronto. E nada como ir para a França falar francês. Exatamente. Okay. Muito bem. Então terminas o estágio e depois? E depois, a ideia é ficar lá durante 1 ano, 2 anos, pronto, também depende das oportunidades que surgirem, ficar lá a trabalhar, porque eu acho que 3 meses não é suficiente para ficar fluente em francês, não sei, vamos ver. Mas pronto, é ficar lá 1 ano ou 2 e depois ir para fora da Europa, também para ter uma troca de experiência assim mais cultural e melhorar também, enriquecer o meu currículo. Sim, sim. E pronto, e também porque tenho uma grande vontade de viajar, eu nunca saí da Europa, portanto tenho este bichinho cá dentro há muito tempo e portanto são esses os planos. Muito bem, então, e falando em planos, então imagina-te no fim da carreira, no fim não, desculpa, no topo da carreira, não no fim, no topo da carreira,
O que é que gostavas de fazer? Onde é que gostavas de estar nessa altura? Muito bem. Portanto, eu quero ir para fora, mas eu acho que não vou ficar mais que 5 anos fora de Portugal. Eu depois quero voltar e eu espero conseguir voltar e já ter uma boa posição e daqui a 10, 15 anos estar como diretora do hotel. Ainda não descarto outros departamentos como marketing, eventos, vendas, por isso vou fazendo uns cursos enquanto trabalho online sobre isso. Mas o meu sonho agora para já, ainda não mudou, é ser diretora de hotel. Muito bem. De um hotel ou de vários, quem sabe. Um cluster, não é? Um cluster hoteleiro e tu a esfiá-lo. Exatamente. Muito bem. Sim, aqui é objetivos. E para terminar, eu perguntava-te a que perfil de pessoa é que tu recomendarias optar por um curso ou mesmo uma carreira no setor turismo, especificamente hotelaria? Muito bem. Eu acho que recomendaria assim, uma pessoa, um perfil comunicativo, que goste de conhecer novas pessoas e conhecer novas culturas, não sei, que goste também de dar o seu melhor para a pessoa ter a melhor experiência, uma experiência memorável, tanto quando esteja a trabalhar, como também quando esteja na vida em geral. Muito bem. Sim. Eu disse que esta era a última pergunta, mas tenho mais uma. Em termos de evolução, em função daquilo que já aprendeste, a tua sensibilidade, a tua experiência, vês algum tipo de transformação acentuada ou radical no setor da hotelaria nos próximos 10 a 15 anos, portanto até chegares ao topo da tua carreira? Se vejo alguma transformação... Sim. Em termos de funcionamento, das expectativas? Sim, eu acho que vai muita coisa mudar, porque a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer grandes transformações. Ainda não sei muito bem até que ponto, também depende do que nós deixarmos, mas acho que vamos começar a ter mais tempo para nos dedicarmos a sério aos clientes e fazermos experiências de outro mundo. Muito bem, Rita. Rita, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Obrigado a todos os que acompanham este e os outros episódios do Check-in Tourism e vemo-nos no próximo. Até breve.